Olá pessoal, vocês já me conhecem, eu sou professor dos grupos Fresa Física e agora também do Por Disciplina Centro de Estudos. Hoje venho aqui dar uma dica sobre como fazer uma boa preparação para o vestibular da URGS, falando da prova de Física. E por isso eu trago aqui uma questão que vem falar sobre trabalho e energia. É bem comum, todo ano aparece pelo menos uma questão tratando sobre esse tema. Então acompanhe comigo uma questão que eu selecionei, vou resolver essa questão e além dela, ou seja, vou buscar dar algumas dicas de algo que pode vir a cair no próximo vestibular da URGS. Acompanhe comigo então essa questão que eu selecionei. É uma questão que caiu em 2016, que vem falar sobre trabalho e energia. Acompanhe. Diz o enunciado: considere na figura abaixo a representação de um automóvel com velocidade de módulo constante, fazendo uma curva circular em uma pista horizontal. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. A força resultante sobre o automóvel é e, portanto, o trabalho por ela realizado é. Dadas as alternativas aqui, basicamente a gente saber se esta força e esse trabalho eles existem ou não, e se existem, para onde é que a força, no caso que é um vetor, aponta, tá? Primeira dica. Caiu uma questão parecida com isso? Primeiro, filtre todas as informações que são realmente necessárias para tu fazer a questão. Nesse filtro sobra pouca coisa. Afinal de contas, o que as informações mais importantes diz? Temos no enunciado que a velocidade tem um módulo constante, ou seja, o valor da velocidade não muda, e que está fazendo uma curva circular em uma pista horizontal. Então, para tudo. Tu poderia pensar que, como o valor da velocidade não muda, então tu pode dizer, bom, não tem uma aceleração, então não vai ter força. Mas toma cuidado. O valor da velocidade não muda significa dizer que não tem uma aceleração tangencial. Logo, não vai ter uma força tangencial. Mas tem que tomar cuidado que velocidade é um vetor. Então, apesar do valor não mudar, a direção muda, porque está fazendo uma trajetória circular. Assim sendo, deve existir uma força que faça alterar a direção da velocidade. E essa força é denominada força centrípeta, que aponta para o centro. Então, a primeira coisa que ele pergunta, a força resultante, ela existe? Sim, existe. Não é nula, como é a afirmativa A. Diz aqui na afirmativa D que é perpendicular ao vetor velocidade? Sim, porque o vetor velocidade é um vetor que é tangente à trajetória. E o vetor força centrípeta aponta para o centro. Então, nós temos sim uma relação de perpendicularidade, tá ok? Então, alternativa B, ok. A C não é, porque diz que é paralela. A D fica aí. E a E, paralela, errada também. Então, ficamos entre duas, entre B e D. Agora, e ele pergunta sobre o trabalho. Trabalho não é um vetor, é um escalar. Como é que tu calcula o trabalho? Tem duas formas de perceber o valor do trabalho nessa situação. A primeira delas, pela definição de trabalho. Trabalho é uma força que provoca esse deslocamento e a relação entre força e deslocamento é dada por um cosseno de um ângulo. Sempre que tiver um ângulo numa fórmula de física, esse ângulo tem a ver com as variáveis que estão em jogo na tua fórmula. No caso, o vetor força e o vetor deslocamento. Note, então, que o deslocamento tem a mesma direção do vetor velocidade e o vetor força é perpendicular, ou seja, o ângulo entre esses dois vetores é 90. Cosseno 90 é zero, ou seja, o trabalho é nulo nessa situação. Uma outra forma de perceber que o trabalho é nulo, e essa forma que eu acho mais interessante, que é tu relacionar o trabalho com a variação da energia cinética, chamado teorema trabalho-energia cinética. E aí percebe-se que, como o enunciado fala que o valor da velocidade em módulo é constante, então a energia cinética não muda. Se não tem energia cinética variando, ou seja, não há uma transformação de energia, então não há trabalho. Se não há trabalho, voltamos à conclusão que o trabalho é nulo. Então a alternativa que fecha aqui é a alternativa B de bola, onde fala que
o vetor força ele existe e é perpendicular à velocidade e que o trabalho é nulo, porque não muda o valor da velocidade. Tá ok? Uma última dica que eu tenho que dar para ti é, se tu já está pensando em fazer uma boa preparação para o ano de 2018, eu tenho que te falar sobre essa novidade. Além de eu fazer parte agora do Por Disciplina, no meu projeto Fresa Física, nós temos uma equipe de professores que com certeza vão te ajudar. Para saber, para conhecer um pouco mais sobre essa equipe de professores que estão atuando no Por Disciplina Centro de Estudos, basta acessar o site pordisciplina.com.br. Tenho certeza que nós temos uma equipe pronta para te ajudar e que tu vai gostar dessa equipe, ok? De minha parte, está dada a dica de hoje. Aguardo vocês para fazer parte do meu projeto Fresa Física e o convite para tu dar uma olhada lá no site Por Disciplina. Uma boa prova para quem vai fazer a prova da URGS e fique ligado nas próximas dicas que eu darei. Um grande abraço!